Em qual pessoa de conjugação verbal eu devo escrever o meu texto científico, o meu artigo ou minha tese, que vale para o artigo, vale para a tese? Qual é essa pessoa? A gente vê duas grandes possibilidades. Ou você escreve no impessoal, ou você escreve no pessoal, não é? Você diz no impessoal: nesse estudo investiga-se tal coisa, ou conclui-se que isso é assim, né? Ou você diz no pessoal. Se for um autor ou mais de um autor, né, você muda em função disso. Mas se for mais de um autor, que é mais comum, você pode dizer: nesse estudo investigamos tal coisa, né? Ou concluímos que tal coisa é assim. Né? São duas possibilidades. A gente vê que a partir do meados da década de 95, né, o uso da forma pessoal começou a aumentar e a aparecer com maior frequência dentro das revistas. E mais ainda, a gente vê que nas melhores revistas, né, a forma pessoal está cada vez mais presente. Qual é a razão disso? Cuidado, há motivos equivocados sendo espalhados por aí. Em hipótese alguma, a opção pela forma pessoal, que é a preferível, e vou dizer por quê, em hipótese alguma o motivo é porque o autor tem que se responsabilizar pelos seus dados. Isso é coisa que inventaram, não sei de onde, né? Mas a gente ouve gente falar sobre isso. É óbvio que o autor se responsabiliza pelos seus dados. Não é usar a primeira pessoa que significa isso. É óbvio que tudo que está no texto significa que são os autores que estão dizendo. Quando ele diz no impessoal ou no pessoal, são os autores que estão dizendo. Né? Quando ele diz conclui-se, né, está supondo de certa forma que são os autores que estão dizendo isso. Essa não é a discussão. A discussão começa lá atrás. Por isso é importante, para resolver as questões de redação científica, entrar um pouco na base mais filosófica da ciência. A ciência, ela deu uma ênfase grande à base empírica na construção dos dados. Então veja, você tem no caso da ciência uma construção baseada em evidências aparentemente concretas, né? Onde você tem então seus resultados, sejam eles qualitativos ou quantitativos, e a partir disso você elabora conclusões. Essa faz parte daquela dicotomia entre uma visão, uma abordagem, né, racionalista ou empirista dentro da filosofia. Eu confio nas informações que chegam para mim, né, por meio dos meus órgãos sensoriais, ou eu não confio nelas? A ciência aposta que sim, você usa essas informações, que são os nossos resultados. A partir daí você vai construir conclusões, ideias. Então veja, quando você usa o impessoal, você está pressupondo, está afirmando uma coisa que é muito grave. Você está dizendo: conclui-se que desses dados, tais coisas são assim. Isso significa que qualquer um que olhar para aquele conjunto de dados deve chegar à mesma conclusão. Então a linguagem impessoal, ela está pressupondo uma certa verdade a partir dos dados. Ela pressupõe então que os dados determinam as conclusões, o que não é verdade. No século XX já foi claramente definido isso, e óbvio que isso foi contestado já muito antes, né? De que os dados não determinam as conclusões. Entre os dados e a conclusão existe a abordagem do autor, a cabeça do autor, seus conceitos, seus preconceitos, seus paradigmas. Eles leem os dados baseados em teorias. Então a conclusão é o que os autores veem a partir daqueles dados. E a melhor forma de expressar essa situação é concluindo no pessoal. Ó, nós, com base nessas evidências, concluímos isto. Se vocês concordarem com isto, isso será aceito como conhecimento científico. Do contrário, isso será rejeitado, seja verdade ou não. Né? Então a razão específica para que se escreva o texto na primeira pessoa, né, seja plural ou singular, é deixar claro que as conclusões, né, e a proposta de trabalho é dos autores, sim, mas ela é única dos autores. Ou seja, os dados não determinam as conclusões. Essa é a questão fundamental que está por trás. Essa é a questão que lá no século XVII, né, fez com que a ciência ficasse com uma dessas posturas, ou seja, eu me baseio nos resultados. Lógico que no século XVII eles achavam que as conclusões eram determinadas pelos dados. Esse era o equívoco.
achava que a ciência era objetiva, a objetividade fazia parte. Hoje você tenta fazer uma ciência objetiva, mas você sabe que há uma interpretação por trás disso. Alguns dados são muito claros e as pessoas aceitam aquilo, mas nem todos os dados têm essa força, não é verdade? Então vejam, a razão para escrever na primeira pessoa é que você está mostrando no seu texto científico como vocês, autores, leram aqueles dados. Portanto, a conclusão é: nós concluímos isso. Se vocês aceitarem, isso vira conhecimento científico. Essa é a razão exata. E não simplesmente para dizer que eu tenho que dizer, que eu acredito nos meus dados. É besteira. Okay? Então, é mais uma contribuição de uma análise filosófica do problema para dentro da redação científica. Redação científica é um pouco mais complexo do que parece. Esse é o desafio e, por isso, é uma área que a gente se dedica a ela.